constantemente, o conhecimento se atualiza constantemente, as metáforas que permitem viabilizar o entendimento do conhecimento se atualiza constantemente. Então ele sempre pode ser comentado. Não existe uma regra que determina que o Bhagavad Gita não deva ser recomentado, né? Aliás, o que é seria aí a autoridade suprema do movimento para a consciência de Krishna, movimento védico, a autoridade suprema é Chaitanya Mahaprabhu, o nome dele, né? Ele é a autoridade suprema dos Vaishnavas. Ele deu a seguinte orientação, e aquela história: quem tem ouvidos ouça, né? Quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos ouça, e quem tem juízo segue a orientação da autoridade superior. Já que nós queremos alcançar a liberação, que é um nível de existência superior, necessariamente nós vamos precisar de dar atenção às orientações dessa autoridade superior. Senão, o que acontece é que fica muito superficial, né? Fica superficial. E nós não precisamos necessariamente sempre ser os coadjuvantes, ser o centro das atividades. Porém, nós precisamos estar sempre conectados ou conectadas com essa orientação principal. E a orientação que ele deu é a seguinte: não importa, tá? Não importa se você nasceu na Índia, não importa qual é a sua condição social, se você é um chefe de família, se você é um varredor de rua, se você é um acadêmico respeitado, ou até mesmo se você é uma pessoa simples. Não importa. Esses dados são externos, eles podem ser utilizados favoravelmente, eventualmente, porém, não necessariamente depende-se disso. Não importa qual condição externa você esteja. Se você sabe, se você entendeu a consciência de Krishna, se você foi abençoado com o conhecimento, com o entendimento do conhecimento védico, então é o seu dever tornar-se mestre e ensinar as outras pessoas a como entender o conhecimento. É o seu dever, é a sua obrigação. Então vá e cumpra a missão. Caso você tenha entendimento, se não, tudo bem, não tem problema. Faz parte do processo acompanhar o movimento das ondas. Porém, você que foi abençoado com a Shakti do entendimento, você é responsável por oferecer esse entendimento a outros. Essa é a orientação de Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós sempre precisamos nos posicionar de maneira equivalente a essa orientação, porque uma vez que se entende a consciência de Krishna, ou se entende o conhecimento védico, e ao mesmo tempo mantém-se isso para si mesmo, isso é um ato de irresponsabilidade e de desconhecimento, tá? Sinceramente falando, do fundo do meu coração, sinceramente falando, chega o momento do processo do cultivo de conhecimento que nós já não nos sentimos mais na necessidade de pesquisar para entender. Chega um momento que nós já entendemos. Nesse momento, quando nós entendemos a essência do conhecimento védico, nós já conseguimos ter paz conosco mesmo, felicidade, paz conosco. Então essa felicidade e essa paz que nós sentimos conosco já é o suficiente para nós vivermos muito bem nesse mundo e deixá-lo sem precisar retornar. Então,
nós assumimos a responsabilidade, os riscos, porque você sair a público, falar o que se pensa, defender, advogar a causa da filosofia, defender o conhecimento, não é algo que vá garantir à pessoa sempre reconhecimento social, reconhecimento público. Muito pelo contrário, é muito comum que às vezes essas pessoas sejam atacadas, sejam mal compreendidas, que elas recebam que elas tenham que conviver com ambientes tóxicos ou situações em que pessoas ácidas e corrosivas, né, e portanto invejosas também, se sintam ressentidas com essas pessoas, né, com esses orientadores, esses conselheiros que aceitam para si mesmo voluntariamente essas dificuldades em prol do progresso espiritual da humanidade. Só que essas mesmas pessoas que aceitam não por autoadoração, por autolatria, que é o desejo de ser adorado, o desejo de ter discípulos, seguidores, sabe? Não nesse sentido, porque isso é uma armadilha também para aqueles que estão tentando expressar esse conhecimento védico, explicar esse conhecimento védico. É uma armadilha que infla o jogador e deixa ele pesado e, portanto, incapaz de solucionar os problemas reais da vida das pessoas e nem de si mesmo, porque aí ele já está contaminado, então ele não consegue obter acesso às respostas fundamentais que necessitem de conhecimento muito refinado e que, portanto, necessite de leveza, ou que necessite da motivação de Deus para com esse ser, para que ele tenha o entendimento necessário para cuidar ou liderar outras pessoas de maneira convincente, né? De maneira não apenas usando-se da pressão que a instituição religiosa permite com que a pessoa o faça, caso ela esteja envolvida numa instituição, alguma coisa assim, tá? Mas se faz necessário que nós saiamos da nossa condição de conforto, né, de facilidades, de felicidades, e nos coloquemos de forma exposta, nos exponhamos, né? Exponhamos é a palavra, seria? Nos exponhamos à crítica do público, que muitas vezes é simplesmente uma crítica desonesta, não chega a ser uma crítica honesta, são críticas covardes que se fazem pelas costas e simplesmente o crítico não se apresenta como crítico, ele simplesmente deixa um veneno e foge. Então são críticos covardes, mas são corrosivos e destrutivos. Então a gente se expõe a tudo isso daí, mas vale muito a pena, porque esse risco que nós corremos para ensinar a consciência de Krishna é uma chance que nós temos de demonstrar a nossa determinação de encantar e de conquistar o coração de Deus. O coração de Deus é conquistável, mas ele não é facilmente conquistável. Não é assim que ele tem a obrigação de nos amar simplesmente porque nós existimos. Não é assim que funciona. Mesmo você que é mãe, você que é pai, você sabe que não é assim que funciona. Um filho que não se esforça por conquistar o seu amor, não é que você se sente inclinado a amar esse filho. Você vai amar, naturalmente, por compaixão, porque é o filho, então você tem que educar, você tem que continuar ali junto. Mas é muito diferente daquele filho, daquela filha que conquista o seu coração, que se esforça por agradar você, para ganhar o seu coração. É muito diferente, né? Você sabe disso, você que é mãe, pai, você sabe que tem essa diferença, né? Daquele filho que sinceramente se esforça para conquistar o seu coração, daquele filho simplesmente exige que você o ame, simplesmente pelo fato de que ele existe e você é responsável pela existência dele. Então, tudo bem, você vai cumprir a sua função de pai e de mãe,
e oferece o que é necessário, mas ele não consegue entrar no seu coração, né? Ele não consegue realmente reaver o seu coração. E assim também é Deus, né? Deus ele não se sente na obrigação de oferecer amor. Ele é compassivo, então ele oferece compaixão. Mas entrar no coração de Deus, entrar no coração de Krishna e conquistar o coração de Krishna depende de uma atitude proativa de caráter, de personalidade, de determinação e de assim, dar uma demonstração, né, de que nós entendemos o coração dele. E o coração de Krishna, o coração de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é o de uma mãe preocupada em reaver os seus filhos. Uma mãe que perdeu o seu filho, ela está ansiosa, ela está não perturbada, mas ela está, no caso de uma mãe humana, sim, ela fica perturbada, mas ela fica assim procurando os seus filhos. E Vishnu tem infinitas milhares de almas que são filhos. Então nós participamos da missão de Vishnu, facilitando para que essas almas elas se aproximem e se encontrem, né, com Vishnu novamente. Tá? Muito bem. Então eu vou fazer aqui a leitura, como eu disse, né, embora já tenha havido muitas e muitas traduções, explicações da Bhagavad Gita, nós ainda vamos continuar falando, porque as realizações, as experiências são sempre diferentes, as metáforas são sempre atualizadas, tá? Então a contribuição que nós damos explicando ou reexplicando o Bhagavad Gita é como recife de corais. Sempre a nova camada vai formando uma nova a nova geração vai sempre formando uma nova camada, e é isso que dá vida e consistência a um recife de corais, tá? Muito bem, ainda tenho 10 minutos. Eu vou dar sequência, vou retomar o verso 10. Na verdade, nós estamos ainda falando do verso 10. Vou ler o verso sozinho. Tannovachari Sikesha Prahasham Niva Bharata Senayoru Bhayo Madhye Vishidanta Idanvacha. Tradução: ó descendente de Bharata. Naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Muito bem, eu já li o significado num outro vídeo atrás. Eu vou então já entrar diretamente no tema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço as minhas respeitosas reverências à substância substancial divina Vasudeva, que é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Hare Krishna. Muito bem, aqui nesse verso, Krishna dá um sorriso. Ele olha para Arjuna. Faz isso. Arjuna. Vamos lá então, meu querido. Senta que lá vem a história. Quer conversar, não é? Muito bem, então vamos conversar. Agora, Krishna também, ele dá esse sorriso, porque eu já falei isso daí num dos vídeos lá atrás, quando eu comecei a gravar os vídeos da Bhagavad Gita. Porque, veja bem, a Krishna, ele olha para o seu devoto e ele vê que o seu devoto, ele tem personalidade, ele tem caráter, ele tem uma postura, né? Muito embora ele esteja enfraquecido mentalmente, psicologicamente, ele esteja abalado, porque Krishna, o sorriso de Krishna, porque Krishna, ele é um caleidoscópio. Se você olha assim, é uma coisa, se você olha assim, é outra. Olhou assim, é diferente. Então, de diferentes ângulos que você olhar esse sorriso de Krishna, tem praticamente um texto completo, é uma realidade infinita, tá? Então a gente consegue pegar alguns fragmentos dos significados
nós estamos, lembre-se, nós estamos tratando da suprema personalidade de Deus, tá? Então esse ser, ele é explosivamente rico em detalhes, e com uma ação, Krishna executa centenas de funções, tá? Só para dar um exemplo assim bem aleatório aqui, uma melancia. Pega uma melancia, porque eu gosto muito de melancia, então a hora que eu olho para uma melancia assim na minha frente, eu penso, que fenômeno é esse? E por que as coisas têm que ser assim? Porque realmente é delicioso, né? Eu acho que a perfeição, uma das formas perfeitas da criação de Deus é uma melancia. Porque, veja bem, se o objetivo de Deus, ao criar uma melancia, porque é um programinha na verdade, né? Esse programinha ele se desenvolve e tal, e o meu cérebro interpreta como uma melancia, tem sabor, cheiro, tal, todas as funções, e pronto, as coisas funcionam assim. Mesmo que seja um programa, é um programa tão elegantemente desenhado, ele é tão perfeito que, olha só, se o objetivo fosse apenas, somente nutrir, como algumas pessoas querem dizer que Deus ele tem uma certa natureza malévola ou sádica, como algumas pessoas propõem, o mal, né, no caso, está presente em Deus. Se o objetivo fosse sádico de Deus, não precisaria, não haveria necessidade de tantos ingredientes extras. Bastaria a semente para nutrir um ser humano. Os astronautas da NASA, na estação espacial, na Mir, na estação internacional, eles ficam lá 3 meses e eles comem apenas aminoácidos, que são basicamente comprimidos de nutrientes super concentrados ali, e eles sobrevivem assim com comprimidos, basicamente. Algumas vezes eles comem algumas coisas, mas normalmente com comprimidos que eles comem. Entende? Então, e as sementes, se você observar, as sementes são basicamente o quê? Comprimidos, né? Eles têm até a forma de comprimidos, inclusive. E não sei, talvez os comprimidos tenham sido inspirados nas sementes, alguma coisa assim. Mas, basicamente são comprimidos. E comprimidos, a gente entende por comprimidos o quê? Comprimidos, amalgamados, tudo pressionados ali. Então, se a ideia de Deus, se a intenção do Supremo fosse apenas alimentar o ser, em uma melancia não haveria necessidade, por exemplo, de cor. Olha a cor de uma melancia, um vermelho vivo, lindíssimo, né? Conseguir essa cor, esse vermelho, essa tonalidade é difícil. Nós estamos pintando aqui o nosso espaço e a gente passou lá ontem um tempão tentando conseguir a tonalidade da cor de uma melancia e a gente não conseguiu. Tivemos que nos contentar com um vermelho próximo, mas não conseguimos a tonalidade dela. Então você tem um vermelho lindo, vivo, atrativo, né? Chocante. Daí você tem o perfume da melancia, né? O perfume da melancia é agradável, é gostoso, o perfume de melancia é gostoso. Inclusive tem balas, né? Chicletes com perfume de melancia, tem perfumes com perfume de melancia, né? Tem várias coisas, vários produtos com perfume da melancia. Depois você tem ali som. A melancia emite som. Não sei se vocês já ouviram o som da melancia sendo emitido. Quando você corta a melancia, se você racha a melancia, ela faz aquele crack característico de melancia sendo rachado. Aquilo é um som que ela emite. Depois, quando você corta a melancia, ela tem um som. E quando você morde a melancia, aquele barulhinho dela sendo rasgada pelos dentes é simplesmente mágico. Produz um efeito psicológico encantador na mente. Então ela tem perfume, tem cor, tem sabor e ela é arredondada, não é? Que é a forma da beleza. Então até aqui as mulheres são arredondadas, né? Todas as formas femininas elas têm uns traços mais arredondados. O arredondado, as formas arredondadas, segundo o Platão, são a forma da perfeição. E a gente vê que as coisas elas tendem a ser arredondadas, né? Os planetas, as galáxias, o universo e por aí vai. Então essa forma de circunferência, ela tem assim, ela produz um efeito psicológico de estado de perfeição. Então a melancia ela inclui na sua forma essa pressão psicológica que é estado de perfeição. Então forma, cor, aroma, sabor,
tem uma explosão de eventos extras que produzem prazer e alimenta. Então a função é alimentar, tudo bem, mas cor, sabor, perfume, tudo isso é extra, porque para alimentar bastaria a semente, já é o suficiente, não precisaria tantos produtos extras. E essas funções extras que a gente observa nas frutas, nos alimentos, são a demonstração da misericórdia, da compaixão e do carinho que a Suprema Personalidade de Deus tem para com as almas que estão evoluindo. Então, quando ele cria o universo, ele cria com várias funções. Para que a alma evolua, cresça, né, se desenvolva, se autorrealize. Essa é a função, digamos, básica, que é o caso, por exemplo, na melancia, a função básica é alimentar, né? Mas ela também é medicinal, também tem isso. Ela é curativa, ela é diurética. A minha esposa uma vez fez um tratamento medicinal com base em melancia, só comendo melancia. Então, ela também é medicinal, tem isso também, que eu esqueci. Mas o que acontece? A função básica do universo, assim como a função básica da melancia seria alimentar, as funções extras, todas essas funções extras são misericórdia extra do Supremo, a demonstração de que o Supremo oferece muito mais do que aquilo que nós precisamos de fato, e assim ele nos banha da sua felicidade de existir, que é sabor, perfume, cor, textura, sabe, beleza, tudo isso daí são funções extras que nós, seres humanos, podemos apreciar devido à noção que nós temos de Deus, tá? Então, com uma única ação, o Senhor Supremo, ele cria muitas funções. Então, quando a gente olha o sorriso de Krishna, e nós vamos interpretar esse sorriso de Krishna, fica multicolorido ou múltiplas as possibilidades, tá? E por falar em possibilidade, eu me comprometi a encerrar esse tema até às 7:50, tá? Já passei 3 minutos e eu vou roubar um pouquinho mais de tempo até às 8 horas, tá bom? Só para concluir meu raciocínio aqui. Então, veja bem, quando a gente olha, uma das funções desse sorriso de Krishna é apreciar a natureza do caráter de Arjuna, a natureza da personalidade de Arjuna, porque embora o Arjuna estivesse aparentemente não, ele estava numa situação, ele estava deprimido, Arjuna estava deprimido, afinal de contas ele teria que matar pessoas e que eram amigos, parentes dele, não é uma coisa, né, simples, ele estava deprimido. Então, e a situação era um conflitante, só que Krishna, quando ele olha para Arjuna, ele vê uma pessoa de caráter, uma pessoa nobre, uma pessoa honrável, alguém respeitável, pelo seguinte motivo. E aí, quando ele vê todas essas qualidades divinas naquele ser aparentemente abatido, ele sorri de satisfação diante do seu devoto. Krishna, quando vê o devoto, o ato heróico do devoto, quando Krishna observa o comportamento magistral, o comportamento superior, quando ele vê a reação psicológica divina dos seus devotos, ele sorri com satisfação, assim como um pai. Ele sorri com satisfação ao ver o movimento de um filho, ao ver que um filho consegue superar um problema, que um filho consegue dar os seus primeiros passos, ou que passa na faculdade, ou então que, começa o seu primeiro relacionamento, a menina, quando se casa. Então tudo isso provoca satisfação nos pais. Krishna, esse nosso sentimento de satisfação, porque isso poderia ser simplesmente protocolar, não é? Por exemplo, no mundo natural, os animais, eles não têm essa reverência pelas pequenas conquistas. As coisas simplesmente vão do jeito que tem que ir e pronto, é isso aí. Mas no mundo dos humanos, esses pequenos movimentos são apreciados por nós como sendo regozijos ou momentos de êxtase. Isso se dá em função da nossa capacidade de perceber o progresso que nós estamos fazendo e que outros que estão próximos de nós e que estão ancorados em nosso coração conseguem também fazer. Então nós ficamos felizes com isso. E Krishna, nesse momento, ele então sorri de satisfação ao ver a grandeza do caráter de Arjuna, que estava simplesmente desistindo da luta. Porque o que Arjuna estava fazendo ali naquele momento? Ele estava questionando o destino, questionando Deus e questionando
a própria condição diante das orientações das Escrituras Sagradas. Porque o Arjuna, ele desde criança, ele nasceu numa cultura védica. Então, desde criança, ele recebeu orientações de mestres, de pessoas extremamente importantes, de pessoas muito elevadas espiritualmente, explicando o caráter, o reto agir, o reto pensar, o reto sentir para uma pessoa de conteúdo espiritual. E Arjuna, ele cresceu aprendendo o que ele deveria, diante dos mestres dele, jamais redarguir ou rebater nem com palavras ásperas, o que se dizer atirar flechas. Então, o Arjuna, ele, na cultura védica, o hábito do aluno, do estudante, até hoje na Índia, se você vai na Índia, até hoje é assim. No Japão também tem essa cultura, na Coreia do Sul, países com tradição milenar, ainda existe esse respeito, essa honra ao mestre. Então, quando o professor entra na sala, os alunos se levantam. Antigamente no Brasil também era assim, só que a decadência, né, do respeito aos líderes, porque os líderes também demonstraram que perderam um pouco desse respeito, ou muito talvez, isso perdeu-se, essa cultura perdeu-se. Mas então esse respeito se perdeu, né, na verdade. Mas na Índia e no Japão, na Coreia do Sul, nesses países que tem essa tradição mais enraizada, ainda existe, muito forte ainda, inclusive. É muito bonito de se ver. Quando o professor entra na sala, todos os alunos levantam-se e reverência, namaskar. Daí se sentam, né? Então, os alunos do mestre, eles levavam flores para as esposas do mestre, ou alimentos, ou presentes, sempre que iam visitar o mestre. Então Arjuna estava sempre oferecendo presentes e referências e aprendendo conhecimento dos mestres dele. E de repente agora ele está numa situação em que ele tem que lutar com o mestre. Sabe? É como você tem um amigo muito querido e você, sabe, se vê numa situação em que você tem que ir lá. Imagina que você é um policial e você tem um amigo muito querido, muito próximo de você, e seu amigo, ele foi flagrado cometendo um crime e você tem que ir lá dar voz de prisão para o seu amigo. É muito triste, né? E a Arjuna estava nessa situação. Então, nessa condição, a Arjuna demonstrou que eu não posso fazer uma coisa que as Escrituras me ensinaram que não se deve fazer, não é? Se as Escrituras me dizem que eu não devo matar, então sempre que alguém me pedir para matar, eu tenho que questionar isso daí. Porque se alguém me pede para matar e essa pessoa que está pedindo, está me orientando a fazê-lo, é de encontro às Escrituras. E se eu agir simplesmente por agir, eu posso estar incorrendo de encontro às Escrituras. Então, embora Arjuna fosse um militar, ele também era um pensador, ele era um filósofo. Atualmente é difícil conciliar as duas coisas na área militar, né? Mas Arjuna tinha esses dois recursos à sua disposição. E Krishna, ao ver Arjuna questionando a posição da vida ali, em função de respeitar as Escrituras, em função de respeitar os mestres, em função de honrar todo o conhecimento védico, Krishna sentiu satisfação. E por essa percepção da grandeza do amor que Arjuna tinha pelo conhecimento védico, pelo respeito aos mestres, Krishna então, satisfeito com o comportamento de Arjuna, decidiu aceitá-lo como discípulo. Porque não é assim que uma pessoa simplesmente quer ser o discípulo de alguém. Essa é só a primeira fase. A segunda fase é conquistar a mente e o coração do mestre. Se o mestre for pleno de conhecimento, esse conhecimento será dado ao discípulo na medida em que o discípulo demonstra honra, demonstra desejo de honrar as Escrituras e de aprender os conhecimentos. Então Arjuna, primeiro ele diz para Krishna: Krishna, me instrua, por favor. Eu estou fraco, não tenho condições. Por favor, fale algo que altere a minha consciência, mas está difícil, porque eu aprendi que eu não devo atirar
nem palavras ásperas para o meu mestre espiritual. E agora eu estou vendo o meu mestre ali e eu vou ter que atirar flechas. Isso é muito conflitante, não lutarei. Então é isso daí, tá, pessoal? No próximo vídeo, ainda vou retomar esse ponto, porque eu vou concluir esse raciocínio, eu vou fazer uma analogia entre Arjuna e o personagem bíblico Moisés, porque ambos se encontraram mais ou menos na mesma situação, porém as ações foram diferentes, tiveram comportamentos diferentes em relação à mesma orientação. E nós vamos fazer esse paralelo aí no próximo momento, tá bem? Acho que sexta-feira. Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, And falling on the ground Hare Krishna, in excruciating pain. Krishna Krishna, You could become a victorious horseman Hare and carry your heart through this world like a life-giving sun. Hare Rama, Though only Hare Rama, if you and the Great Spirit Rama become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare